Gente, eu vou ficar com o cabelo flutuando assim. Eu espero que o barulho do ventilador não esteja atrapalhando o áudio desse vídeo, porque está demais. Não dá pra viver sem um ventilador, sem ar-condicionado, sem alguma fonte de vento, porque tá impossível. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje eu tô aqui pra falar sobre uma das minhas outras leituras, que é uma das leituras de janeiro, que foi Fourth Wing, que saiu ou vai sair aqui no Brasil como Quarta Asa, pela Planeta Minotauro, escrito pela Rebecca Yarros. Esse é o primeiro livro de fantasia, né, de romantasia da Rebecca Yarros. Ela já tem outros livros lançados como romances mesmo, né? E esse é o primeiro livro de uma série de romantasia que ela vai fazer, que já foram publicados os 2 primeiros livros, né? Em um dos vídeos de janeiro eu falei sobre esse livro, porque ele se envolveu em várias polêmicas, né? Primeiro porque o segundo livro da Rebecca Yarros, dessa série, teve diversas críticas relacionadas à edição americana, dizendo que tinha muitos erros na própria edição americana, como se ela tivesse publicado sem passar por uma edição, a preparação, a revisão e tal. Então eu vi muita gente reclamando sobre isso, sobre o segundo livro, e eu também vi muita gente criticando o primeiro livro, mas assim, as críticas que eu vi sobre o primeiro livro era que é clichê, é romantasia, é mal escrito, é simples demais. E aqui no Brasil, ele também recebeu diversas críticas porque a edição da Planeta, na verdade, a Planeta fez 2 edições desse livro, né? Ela fez um livro de colecionador com capa dura, com pintura trilateral, com muitas coisas, e a pré-venda dele saiu por R$ 180, se eu não me engano, né? E aí a Planeta também vai lançar um livro brochura normal, né? Uma edição sem firulas, por R$ 99, né? Esse foi o preço da pré-venda dele também. Sorcery, ou Quarta Asa, vai contar a história de Violet Sorrengail, que é uma mulher, né? Ela já tem lá seus 20 anos, que sempre estudou para ser uma escriba, né? Ela vive em uma sociedade em que as pessoas são separadas entre civis, escribas e cavaleiros de dragões, por assim dizer, né? Pessoas que montam em dragões. E nessa sociedade em que a Violet vive, os dragões se aliam aos humanos para proteger o reino. A Violet passou a vida toda estudando para ser uma escriba, mas a mãe dela, que é uma general que comanda aí os cavaleiros de dragões, exige que ela vá para a Academia de Dragões, que ela se torne uma cavaleira, uma amazona de dragões, né? Lá, além de ter que sobreviver ao treinamento, à própria escola, e torcer para que, no final do primeiro ano, ela seja escolhida por algum dragão, porque os dragões escolhem os humanos nesse livro, ela também vai ter que sobreviver às outras pessoas da escola que querem matá-la por ela ser filha da comandante. É isso mesmo, Yoda? Vai ficar aí na frente? Então tá bom. Vou ficar aqui, ó, entre as tuas orelhas, tá? Então, você que tá querendo ler esse livro, o que você pode esperar dele? Bem, esse livro é uma fantasia, então é seguro que você espere que haja um romance e que hajam elementos fantásticos. No caso, os elementos fantásticos aqui, né, os dragões, essas criaturas míticas que aparecem durante o livro, né, e vão ter outros desenvolvimentos. Aí, antes de ler o livro, eu li a sinopse, né, e pela sinopse eu esperava uma das 2 seguintes coisas. Ou Violet teria um grande dom de luta, já que ela mal foi treinada para isso, né, porque ela iria ser uma escriba, ela estava treinando para ser uma escriba, né, então ela mal foi treinada para ser uma amazona cavaleira, não, né, amazona de dragão. E agora, entrando na escola, ela vai ter que depender dessas habilidades de luta para sobreviver. Ou ela vai ter muita ajuda de outras pessoas da escola, né? Ela vai ter muita ajuda de aliados. Essas 2 opções são bem ruins, tá? Então, assim que eu li a sinopse, eu esperava que a autora trouxesse algo diferente dessas 2 opções, para que não tivessem, né, saídas muito fáceis, coisas muito rápidas, desafios que fossem muito fáceis para Violet. O fato dela ter estudado a vida inteira para ser uma escriba me diz que ela é uma pessoa que sempre leu muito, né? Então eu esperava que os conhecimentos dela, né, da vida como escriba, dos estudos dela,
fossem servir para alguma coisa. Acho que também é seguro dizer que você pode esperar algum drama familiar, né? Já que a gente tem aí uma mãe que é comandante, que exige que a filha faça uma coisa em vez da outra que ela queria fazer realmente, né? Então a gente vai ter aí uma guerra de vontades, né? A mãe vai acabar vencendo, obviamente, porque ela vai pra academia, né? Esse é o plot do livro. E a principal característica dessa história, meio que, talvez, o diferencial dela é que os dragões escolhem os humanos com os quais eles vão se aliar. Então, pensando nisso e juntando com o fato de a Violet ser essa protagonista que não foi treinada para ser uma amazona de dragão, das duas, uma. Ou ela vai ser escolhida pelo dragão mais foda de todos, ou ela vai ser escolhida pelo dragão pelo qual ninguém dá nada, mas que no final da história, no decorrer da história, vai se mostrar muito fodão. E mais do que isso, você que vai ler esse livro tem que pensar que esse livro é categorizado como romantasia. Então, o romance é uma grande parte de toda a premissa da história. A história vai sim ter elementos fantásticos, vão ter criaturas sobrenaturais, vão ter poderes sobrenaturais, mas o romance é um grande elemento dessa história. Eu digo isso para você ter em mente porque, assim, eu vejo muitas pessoas lendo livros de romantasia esperando uma fantasia épica, sabe? Esperando uma fantasia muito estruturada na política, na religião, em outros fatores que não romance, tá? Em outros fatores que vão estruturar mais, que vão dar mais base e vão completar mais o fator fantasia. Só que ao ler uma romantasia, o que você precisa esperar é que tenha muito mais romance dentro da fantasia como base. Você já deve ter visto aí pela capa desse vídeo, pela thumbnail, pela miniatura, que eu gostei bastante desse livro, tá? Ele pra mim foi um 4 estrelas. Eu entendo que ele tem problemas, eu entendo que ele tem coisas muito clichês, eu entendo que tem coisas desnecessárias, mas de toda forma eu gostei dos personagens, eu gostei da narrativa, eu gostei das coisas clichês, porque se você não gosta de clichê, por que você tá fazendo lendo romance? E mesmo pensando em todos os problemas que o livro apresenta, pra mim foi uma leitura muito satisfatória, muito divertida. E eu gostei de algumas coisas que a autora colocou na história para sair um pouco desse lugar comum dos clichês. Eu gostei, por exemplo, que a autora não colocou um triângulo amoroso no livro, sabe? No começo da história parece que ela vai para esse lado, mas aí tem uma cena específica que muda toda a dinâmica, né, da Violet com o personagem. E essa dinâmica muda de uma hora para outra, sabe? Não é que a Violet fica confusa, fica pensando, ai meu Deus, será? Ai, o que é que eu vou fazer e tal? Não, ela diz na lata que aquilo não vai acontecer e que não era o que ela esperava e pronto, partiu, segue para outra, sabe? Então eu gostei desse fato de que a autora poderia sim ter ido para um lugar comum de triângulo amoroso, mas ela escolheu não fazer e colocou a personagem principal, a Violet, decidindo que não iria ser um triângulo amoroso, sabe? Eu confesso que nem sempre a Violet é tão decidida assim, sabe? É tão confiante de si mesma durante o livro assim, mas nessa parte eu gostei bastante e eu acho que vale a menção, tá? Eu também gostei muito dos dragões, pra mim. Eu não vou saber o nome dos dragões agora, tá? Então eu já esqueci como é a pronúncia e tal. Mas os dragões que aparecem no livro, eles têm personalidades muito boas. Eles parecem ter uma organização própria, muito inteligente e muito sensacional. Eu não sei se a autora vai conseguir realmente trazer toda essa mitologia dos dragões durante essa série. Mas eu gostei muito do que foi apresentado nesse começo. Mais uma vez eu gostei de como a autora tentou sair um pouco do lugar comum, tá? Essa situação dos dragões, ela tinha tudo para ser o mais clichê dos clichês. Como eu falei no começo do vídeo, né? Que eu li a sinopse e achei, pode ir para esse lugar, pode ir para esse lugar. E a autora, assim, faz algo que muda um pouco, sabe?
continua sendo clichê, continua. Mas eu acho que é um clichê um pouco diferente dos clichês mais clichês. Pode-se dizer assim. Sei lá, talvez seja só um sentimento de assim, você tentou, garota. Mas assim, pelo menos isso, né? Pelo menos teve uma tentativa aí de fazer algo diferente, que não ficou tão diferente assim, mas pelo menos tentou, poxa. O personagem masculino que acaba sendo o romance da Violet, né? Ele, assim, caiu por ela desde a página 20, tá? Perceptível. Eu adoro esse tipo de clichê, tá? Eu gosto muito quando você percebe que o cara tá lá, todo caído pela menina, mas ela ainda demora bastante pra perceber e ele faz tudo por ela e tal. E aí fica um cara blasé, não fez nada e tal. Gosto bastante. O outro personagem masculino é o personagem mais chato de toda a história de fantasias, tá? Nossa, chato pra cacete. Muito chato, muito chato. Desde o início, assim. Ele fala, eu digo, para, sai daqui, chato, vai, sai. E acho que esses dois personagens masculinos mostram muito como a autora, assim, acho que foi feliz na construção dos personagens dela, sabe? Porque, assim, existem personagens que você vai gostar muito e existem personagens que você vai odiar muito, tá? E eu acho que é muito interessante ver como a autora, assim, quis fazer desse jeito e conseguiu fazer bem, tá? Fazer esses dois tipos de protagonistas não, de personagens, tá? E achei que ela foi feliz. As duas coisas que eu menos gostei nesse livro foram, na verdade, coisas sobre como o livro foi vendido, sabe? O livro, pra mim, eu tava sempre vendo as pessoas falando que o livro era um grande acotar com dragões, tipo Sarah J. Maas com dragões, sabe? Então, um livro de fantasia muito sensual, com muitas cenas hot, com uma construção de mundo, assim, bem mais ou menos. Então, ele foi vendido assim, né, como um acotar com dragões, e ele também foi vendido como na verdade, ele foi vendido como Hunger Games encontra Avatar, sabe? Então, ele foi vendido como um livro muito sensual e um livro muito... como é que chama? Violento, tá? Um livro muito violento, um livro muito sensual. Então, o que é que eu pensei? Muitas pessoas vão morrer. Logo no começo do livro, a gente vê que por causa da mãe da Violet, ela se torna um alvo para as outras pessoas da escola. E aí você pensa, então é daqui que vem a violência. As pessoas vão tentar matar ela à torta e à direita. E enquanto isso, ela vai fazer sexo adoidado. E assim, esse livro não é nem uma coisa nem outra, sabe? Nem tem muita violência e nem tem muito sexo. Acho que durante o livro ela sofre umas 3 ou 4 tentativas de assassinato e tem 2 cenas de sexo. É assim, muito bizarro. Inclusive, as cenas de sexo poderiam ser retiradas sem maiores problemas, tá? Poderiam muito não existir, poderia ficar só no slow burn, ou poderia mostrar um relacionamento sem sexo. Acho que a autora colocou mais pela moda, né, de ser uma romantasia do que pela necessidade, exatamente. E a questão da violência também deixa muito a desejar, porque até uma das melhores partes do livro acontece realmente quando ela tá sendo atacada, quando a Violet tá sendo atacada, mas, assim, é uma coisa que acontece tão esporadicamente, sabe? Como eu disse, são 3 ou 4 cenas de que alguém tenta matar ela, que, assim, eu achei interessante que logo no começo do livro, né, a primeira cena do livro, inclusive, é a irmã da Violet, a Mina, que é uma personagem ótima, inclusive, discutindo com a mãe delas sobre por que a Violet vai ser uma amazona de dragões, sendo que ela tá estudando para ser escriba a vida inteira, né? E aí a Mirna discute com ela, discute com a mãe delas, né? Dizendo, ela não pode, ela é muito frágil, ela não vai sobreviver e tal. E aí você fica, nossa, por que você não acredita sobre a irmã, sabe? Só que aí depois a gente vai ver que, na verdade, a Violet tem uma condição médica, né, que não, acho que não é falado o nome exatamente, mas eu li sobre isso, parece que a autora, a Rebecca Yarros, também tem essa doença,
notar que, não sei se são os ossos que ficam muito frágeis, alguma coisa assim. Então, assim, quando a Mina, a irmã da Violet, diz que ela não vai sobreviver, é porque literalmente qualquer pancadinha dela, né, ela fica dolorida, ela pode quebrar o osso, ela, enfim, né, ela realmente tem uma doença que faz com que ela fique mais fraca, com que ela seja mais fraca. E assim, por um lado eu achei interessante a autora colocar isso, talvez como uma tentativa assim de mostrar que a doença existe, né, que mesmo existindo, as pessoas são capazes de fazer coisas normais, coexistindo com a doença e tal. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando que a inserção dessa doença meio que fragilizou grande parte, assim, do plot de violência do livro, né? Porque, assim, uma das primeiras cenas realmente acontece, ela entra numa briga, né? Porque eles têm que treinar e tal, e é um treinamento, tem uma parte do treinamento que é corporal, corpo a corpo, né? E aí ela vai pro hospital porque ela precisa ser curada. Acho que o braço dela, não sei, também se desloca, algo assim, enfim. E aí ela precisa de cuidados médicos, mas isso acaba sendo esquecido durante o livro, sabe? Existe essa primeira parte em que ela fala bastante sobre isso, e aí por causa disso ela acaba tendo que inventar subterfúgios para conseguir passar ilesa por esses treinamentos, por esses combates, né? E isso acaba meio que, assim, tirando o foco, né? Tirando a premissa principal, que é ela precisa ser forte, ela precisa treinar para ficar boa em algo que a sobrevivência dela depende daquilo. Depende dela ser boa, lutando e vivendo situações de vida e morte, sabe? Então, assim, o fato dela não treinar, o fato dela não poder treinar, meio que fragiliza todo o plot, sabe? Eu acho que isso também ilustra o comentário que eu fiz antes de que a autora tentou, sabe? A história dela acaba sendo vários clichês, né? E várias coisas acontecendo que ela não consegue realmente, assim, desenvolver com maestria nada do que ela propõe, mas você vê que ela tenta. Você vê que ela tenta. Você vê que ela tenta colocar um personagem que tem algumas dificuldades físicas em situações em que ela precisa de um grande poder físico. Então ela coloca uma pessoa que tem uma doença que a deixa fraca em situações em que ela precisa ser uma pessoa muito forte, né? Então ela talvez tente fazer algo assim e mostrar como isso é possível, né, dentro das limitações dela, né. Ela tenta fazer uma parte fantástica com uma mitologia que provavelmente ela não vai dar conta, mas que é muito interessante. Então você vê que ela tenta fazer algo assim, né, que seja um pouco diferente, mas que acaba caindo nas mesmas coisas, né. A gente também tem alguns poderes sobrenaturais aqui nessa história, né. Eu não vou comentar muito sobre esses poderes porque vai ser spoiler. Eu também achei interessante essa parte, mas aí você também vê que, assim, é uma tentativa de fazer algo grandioso, sabe? É uma tentativa de fazer algo grandioso que acaba pecando nas coisas básicas de força, de desenvolvimento, de estrutura, de vender o livro como algo violento e sexy e, na verdade, o livro ser uma história de tentativa e erro em uma escola em que morre muita gente, mas essas mortes não exatamente, a maioria delas não impacta diretamente a personagem principal, sabe? A maioria das mortes não é por causa dela, não é mostrada em cena, só é citada. E aí você se pergunta, tá, mas por que tem isso tanto de gente morrendo e o reino tá em guerra, o país tá em guerra, não sei como se fala. E os alunos são até influenciados a matar uns aos outros, sendo que isso não adiciona realmente à trama, sabe? Talvez essa seja mais uma tentativa da autora de fazer algo badass, tá? E não conseguir realmente.
E aí você se pergunta, nossa, Mariana, mas você tá falando tão mal. E você deu 4 estrelas. Mas assim, gente, eu reconheço que o livro tem problemas, que a história tem problemas estruturais e de desenvolvimento. Mas, sinceramente, foi uma leitura muito agradável, foi uma leitura divertida. Eu gosto dos clichês de romance, eu gosto dos clichês da fantasia, inclusive. Não teve muitas coisas que, assim, me incomodaram realmente, sabe? Eu vi que tinha problemas e eu ficava, tá, vou passar então. Eu continuava lendo e a história continuava funcionando pra mim. Então é isso, a história funcionou pra mim, talvez porque eu seja leitora de romance, talvez porque eu seja leitora de fantasia, talvez porque eu não seja tão crítica em relação aos problemas de desenvolvimento e estrutura, porque eu prezo mais pela minha experiência pessoal lendo a história, né, do que o modo como foi escrito, ou se o autor ou a autora construiu um mundo 100% incrível e sem problema algum, sabe? Pra mim, vale mais esse sentimento que eu tive, né, com esse livro de que, funcionou pra mim, foi legal, foi divertido, não foi uma leitura que ficou chata, que ficou sem graça pra mim, tá? Eu pretendo ler o segundo livro, né? Talvez até pretenda ler o resto da série. Eu não sei até que ponto essa autora vai fazer essa série, tá? Mas aí vamos continuar lendo. Talvez até eu leia o segundo livro agora em 2024 também, tá? Mas mais pro final do ano. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu Quarta Asa também, se você gostou, se você não gostou. Eu acho muito interessante porque eu perguntei para várias pessoas por que Quarta Asa é ruim. E as pessoas dizem, é ruim, né? A escrita dela é ruim. Tá, mas por que a escrita dela é ruim? Porque ela escreve clichês? Porque ela escreve romance? Porque ela é uma mulher escrevendo fantasia? Porque ela escreve uma personagem mais feminina como protagonista de uma fantasia? Não sei, só sei que muitas das críticas que eu li e ouvi, né, sobre esse livro me pareceram muita coisa de mas ela é uma mulher escrevendo fantasia com dragões, né? Então me conta aqui o que é que você achou, se você já conhecia a Rebecca Yarros, se já leu outros livros dela, me conta aqui embaixo também, tá? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir ele aqui embaixo e também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!